Agora, doutor, uma coisa assim que me chamou a atenção dentro dessa situação é um ponto da seguinte forma. Eu fui notificado hoje pela manhã, né, depois do horário da abertura dos bancos, né, cerca ali de 10 horas da manhã, eu recebi uma notificação porque eu tenho uma conta, né, no banco Will Bank, né? E eu acredito que algumas pessoas que aqui estão também têm conta com esse banco, mas eu não sabia que essa empresa fazia parte, né, do conglomerado, do arcabouço de empresas ligadas à rede do Banco Master. E hoje veio uma notificação, inclusive eu quero mostrar para o senhor a notificação, e eu enviei aí no e-mail do senhor a carta também que eu recebi do banco, e eu quero fazer uma pergunta em cima desse assunto. Aqui está o que eu recebi do banco, né? Essa palavra, ó. Olá, Claudinei. Liquidação Will financeira. Devido à liquidação determinada pelo Banco Central, as operações estão suspensas. Caso você possua saldo, em breve traremos mais informações sobre como terá acesso aos seus recursos. Quer dizer, eu quero saber, né, e eu acredito que muitos que estão aqui querem saber também, o que seria essa liquidação? Pastor, extremamente pertinente essa pergunta, inclusive essa exposição que nós vamos fazer sobre esse tema, justamente para orientar as pessoas, talvez algumas das que estão nos acompanhando aqui no chat ao vivo, talvez posteriormente na programação gravada, receberão notificações nesse sentido, por conta do vínculo financeiro, do vínculo de prestação de serviços com empresas que são direta ou indiretamente relacionadas ao Banco Master. Conforme as pessoas sabem, o Banco Master ele foi objeto de uma intervenção extrajudicial por parte do Banco Central do Brasil, e após essa intervenção foi decretada a liquidação do banco. E obviamente a Will Financeira, que é uma das empresas afiliadas e ligadas ao Grupo Master, ela também acaba, de certa forma, sofrendo os mesmos efeitos de intervenção por parte do Banco Central. Então, respondendo precisamente essa pergunta que o senhor acabou de fazer, essa palavra liquidação, ela refere-se ao procedimento que é feito, seja pelo Banco Central, se for extrajudicial, seja por parte da Justiça, se for uma intervenção judicial, e a partir disso as atividades das empresas do grupo, elas são suspensas, são congeladas, os seus administradores privados, eles são, de certa forma, limitados e cerceados no cargo em que ocupam, e é escolhido um administrador liquidante. Esse administrador liquidante, se for uma liquidação judicial decretada por um juiz, esse administrador responderá diretamente ao tribunal, ao fórum. No caso, como é uma liquidação extrajudicial, esse administrador liquidante foi nomeado pelo Banco Central do Brasil, e a partir disso ele é quem ficará a cargo e responsável por administrar os valores, os recursos, as manifestações de ações de valores, de papéis, de dinheiros e recursos e tal, para justamente através desse processo de liquidação começar o procedimento de pagar os credores, né? Então, resumidamente, a liquidação é isso, é quando há uma intervenção, porque a empresa já não está bem, ela já se tornou insolvente. O que é insolvente? Ela já tem mais dívidas do que patrimônio. Quando ela está basicamente insolvente, a liquidação judicial vem, né, como uma intervenção para poder garantir ao menos parte do recebimento daqueles que são os credores da empresa. Caso, pelo que eu vi aqui, o Banco Inter também tem papéis envolvidos com o Banco Master.
Exatamente. O Banco Inter, ele já pega uma gama maior de clientes a nível Brasil do que o Banco Master e o Banco Will. O que nós sabemos e podemos dizer é que a gama de clientes do Inter a nível Brasil é maior do que o Master, é maior do que esse outro banco, esqueci o nome. Will. Não, o outro. O Will é maior do que o Will, exatamente. Mas aí, pastor, diante dessas evidências que nós estamos apresentando, possivelmente existirão aqueles que vão aparecer no chat ao vivo e dizendo que esses pastores estão aí para tentar alarmar o povo, trazendo um alarde falso e tal. Mas eu gostaria de pedir licença para mostrar aqui na tela o site do blog oficial do Nubank, já orientando as pessoas que têm relação com o Banco Master, os seus correntistas que tinham relação com o Banco Master, sobre como é que eles devem fazer para acionar o fundo garantidor. Aqui está a notícia, o blog é oficial, blog.nubank.com.br, e aqui está um passo a passo que o próprio Nubank dá para que os clientes que são correntistas Nubank e Master possam proceder para acionar essa garantia para aqueles que têm como investimento o valor de até R$250 mil para tentar não ficar no prejuízo, né? E algo muito interessante a dizer, pastor, é que nós estamos aqui conversando e tal, mas existem trabalhadores que os seus salários estavam depositados nas contas desses bancos que estão liquidando. Então, possivelmente, pessoas que não vão ter dinheiro para fechar o mês, não vão ter dinheiro para fazer a compra, pagar o aluguel. Então, essa situação é gravíssima. Agora, doutor, para todos que aqui estão, porque muitas das vezes o que falta na mídia, né, é clareza dos assuntos. E aí as pessoas ficam usando palavras, né, que a sociedade em geral muitas das vezes não entende o que estão querendo dizer. Em outras palavras, toda essa grana movimentada no Banco Master, no Will, no próprio Nubank, que está aí usando as suas redes para falar com todos os seus correntistas a respeito da liquidação extrajudicial e do FGC, esse dinheiro, o dono do Banco Master deu um bote, um golpe em todos os clientes e esse dinheiro foi distribuído. Seria, abertamente falando, seria mais ou menos isso? Exato, exatamente. Nós sabemos que hoje em dia é muito comum o acontecimento de transferências para paraísos fiscais. Paraísos fiscais, para que as pessoas possam entender, são regiões, são locais do mundo onde a fiscalização financeira, econômico-monetária é uma fiscalização extremamente reduzida. Ao contrário aqui do Brasil, ao contrário da América, onde tudo passa pelo Banco Central, nos paraísos fiscais não tem essa espécie de controle de fiscalização de forma que os órgãos reguladores possam controlar e detectar quando o recurso é proveniente de fraude, quando o recurso é proveniente de crime. E aí nós temos dentro dessa dinâmica toda esse suposto contrato. Olha só, esse suposto contrato de 129 milhões que prevê o pagamento desses honorários, mas em contrapartida ele não aponta precisamente uma prestação de serviços. E para piorar mais um pouco a situação, a única ação judicial, que segundo as informações noticiadas pela mídia, a única ação judicial que o escritório da esposa do Capa Preta atuava aqui em São Paulo, ela chegou ao ponto, inclusive, de perder essa ação. Então vamos lá, vamos fazer um raciocínio lógico. Você contrata um profissional por um valor astronômico, você não define uma prestação de serviço precisa e a única que se poderia aventar, o único processo existente, ele ainda assim ele é perdido. Então você percebe que tem alguma coisa muito estranha por trás. Isso, na verdade, segundo ao nosso ver, nós podemos dizer que é uma forma de
é uma forma de dispensar valores, é uma forma de tentar legalizar a dispensação de valores para que esses valores possam, dar no pé antes da intervenção da liquidação. E de fato foi o que aconteceu. É complicado demais, você que está aqui nos acompanhando, você vê que o mais desesperador de tudo é que a gente vê que há uma galera lá junto com o Capa Preta, né, protegendo, ocultando esse cidadão aí que é o dono de toda essa maracutaia, e protegendo, e era para estar preso, mas está em casa, curtindo a sua mansão, sabe? Mais de $500 milhões ele dividiu com muitas pessoas e passou para outras pessoas para, quem sabe, acobertar processos e situações que o levaria a uma condenação. E agora a gente está vendo aí o país inteiro, né, vamos dizer assim, regra geral, entrando em colapso financeiro. E uma coisa é certa, não é só essa questão, porque uma coisa vai puxando a outra. Já Sim. chegou lá em cima naqueles que estão lá a problemática, porque tem um aí, né, que está todo enrolado. Será que dá para a gente colocar o vídeo dele aí, doutor? Eu acho que dá para colocar, inclusive é o exercício do dever de informação que nós estaremos exercendo aqui para que as pessoas vejam de fato, pastor, o escândalo sobre o que está acontecendo no nosso país. Inclusive, infelizmente, digamos assim, infelizmente, nos anais da história do nosso país, existiram grandes escândalos que depõem totalmente contra a nossa sociedade. Todo mundo conheceu o que foi o mensalão, o que foi o petrolão, agora essa questão do assalto no bolso dos velhinhos, e não para por aí. Não para por aí, porque essas informações que nós vamos trazer aí, se isso não for evidência de coisa errada, aí vamos parar com tudo, porque não compensa nós analisarmos e expormos o nosso juízo de valor sobre qualquer questão. Você que está em casa, que ainda não deixou o seu like, deixa o like, compartilha essa live, está baixa a nossa audiência, está travado. Alguns assuntos a gente percebe que a própria plataforma retém e segura para as pessoas não terem acesso às informações. Então nós contamos com a sua ajuda agora, para você passar para frente esse conteúdo. Compartilha aí nos grupos do WhatsApp. Nós vamos começar com um vídeo para chegar no vídeo que vai trazer clareza diante de tudo e todos. Olha essa matéria do jornal O Povo, você vai entender tudo. Dá uma olhada. Ações apontam a conexão comercial indireta entre familiares do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o entorno de Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master. O vínculo envolve um fundo de investimentos ligado a Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, que teria aportado cerca de R$20 milhões em um empreendimento pertencente a primos do ministro. O caso envolve o Taiaia Resort, no interior do Paraná. Segundo informações da CNN, o fundo administrado pelo cunhado do banqueiro comprou participação na empresa que geria o resort, cujo quadro societário incluía parentes próximos de Toffoli. A venda total das cotas pelos primos ocorreu no ano passado, mas a operação inicial aconteceu em um momento em que o banco já enfrentava uma situação jurídica delicada. Toffoli foi sorteado como relator em uma reclamação da defesa de Vorcaro, que alegava suposto envolvimento de um deputado com prerrogativa de foro no caso. A atuação do ministro como relator tem sido alvo de críticas. Entre as medidas questionadas estão a transferência do processo da primeira instância para o STF, o sigilo absoluto das investigações e a escolha de peritos indicados pelo próprio ministro. Também causou controvérsia a tentativa de acareação presencial entre Vorcaro e o diretor de fiscalização do Banco Central, que só não ocorreu após forte reação institucional. A proximidade pessoal do ministro com pessoas ligadas ao banco, como o uso de jato privado para assistir a um jogo de futebol, acompanhado pelo advogado de um dos diretores, também reforça o debate sobre a imparcialidade da relatoria. Juridicamente, o afastamento de um ministro pode ocorrer por declaração de foro íntimo quando ele mesmo decide deixar o caso, ou por arguição de suspeição ou impedimento proposta por uma das partes ou pela Procuradoria-Geral da República. Para mais informações,
Então quer dizer, doutor, diante de tudo isso, será que eu entendi certo? Ou não? Eu acredito que algumas pessoas em casa também, mas falando português rasgado, ele está trabalhando de uma forma ferrenha para destruir provas e ocultar a verdade diante até mesmo da Polícia Federal? Pastor, existem notícias que foram veiculadas nos últimos dias de um sindicato de delegados federais, delegados integrantes da própria Polícia Federal. Esses delegados, eles afirmam categoricamente que os atos processuais determinados por esse ministro implicam na afronta direta às prerrogativas da própria polícia. E quando eu digo isso, traduzindo de forma clara e sem dificuldade para as pessoas entenderem, esse sindicato de delegados está dizendo o seguinte, olha, atribuições que são da polícia, de investigar, de lacrar provas, de efetuar a custódia dessas provas, é atribuição da Polícia Federal. Mas nós estamos sendo cerceados, nós estamos sendo impedidos por conta de decisões desse ministro e decisões essas que são teratológicas, decisões que são nunca vistas, infundadas. E aí existiu também um episódio muito interessante em relação a isso, de que alguns materiais que foram apreendidos em celulares dos investigados, por decisão desse ministro, esses materiais deveriam ser lacrados e depositados na corte maior, quando, na verdade, a prática diária não é essa. A Polícia Federal tem o aparato necessário, tem o local específico para efetuar o acondicionamento dessas provas, a cargo da responsabilidade de peritos técnicos especializados. Então, geralmente, esse é o procedimento. Nunca se viu, isso é muito interessante frisar, nunca se viu na história do tribunal e de processos criminais, investigações criminais que lá estão ou já estiveram em trâmite, esse tipo de determinação, de que a polícia não poderia ficar com o material apreendido, no sentido de que deveria ser acondicionado pelo próprio tribunal. Isso é um absurdo. Você que está em casa, você está conseguindo entender o lamaçal, o abismo que a nação está mergulhado, que o futuro dos nossos filhos estão comprometidos, sabe? Que por esse caminho que está sendo trilhado daqui 10 anos, se Jesus não tiver voltado, como diz a vaca já foi para o brejo, porque é muita, mas é muita maracutaia, uma em cima da outra, e para não ficar só nas palavras do doutor Leonardo, olha isso daqui, mas olhe e escute com atenção, para você entender o tamanho da ganância e da maldade dessa gente. Não é dos irmãos do ministro Dias Toffoli e nem do seu primo. É do próprio ministro Dias Toffoli. O miserável é um gênio! E isso, quem diz, são funcionários do próprio resort que foram gravados com câmeras escondidas em reportagem do Metrópolis. Esse escândalo que já ficou escancarado, que o ministro Dias Toffoli, ele jamais iria se expor dessa maneira, ele jamais daria decisões tão esdrúxulas, tão bizarras, se ele próprio não tivesse envolvido no esquema. Agora a reportagem mostra uma evidência muito clara de que o ministro Dias Toffoli, naquela cidade, inclusive atua como se fosse uma espécie de prefeito, de governador da cidade, em que todo mundo sabe da sua influência e que, inclusive, o próprio fórum, a própria sede do judiciário na cidade, leva o nome do pai de Dias Toffoli. Ele atua como uma espécie de coronel do judiciário. Pastor, eu vou congelar um pouquinho aqui o vídeo, porque essa aqui não dá para passar, gente. Olha isso aqui. O fórum da cidade leva o nome do patriarca da família, Luiz, e o resto você lê aí, conforme você pode ver. Aí, diante disso, eu lanço a seguinte pergunta: será que a influência dessa família é pequena, é média, ou será que é uma influência extraordinária a ponto de demonstrar que existem coisas muito terríveis por trás disso, existem coisas muito assim, fora do normal, se até o nome da família o fórum leva
ele interfere sem nenhum tipo de limite, ele cerceia a própria polícia, ele não quer que ninguém abra os invólucros dos celulares onde estão as provas, e aí vem notícias como essas de que ele e a família dos investigados detêm negócio particular. Olha isso. Aí a gente chega à conclusão do quê, doutor? Você que está em casa. Muitas das vezes a gente olha para os estados do Nordeste, né, e a gente vê que lá tem os coronéis, né, a família dos coronéis, que isso vem desde o descobrimento do Brasil, os coronéis, né, que era dono dos engenhos de açúcar, dono, né, das casas dos escravos e aquela coisa toda, os senhores do engenho. Aí essa cidade é uma prova, né? É uma prova de que é uma família de coronéis, né? O sobrenome fala mais alto do que qualquer outra coisa na região, ao ponto que tem um baita de um resort que é um pedacinho de um paraíso encantado em uma cidadezinha insignificante do Paraná, que, por sinal, eu conheço essa cidade, doutor Leonardo. O resort é maior do que a própria cidade. Pastor, se nós estivéssemos em um país sério, todas essas evidências que estão diante dos nossos olhos, elas apontariam aos olhos das autoridades uma coisa só. Resguardadas as devidas proporções, vamos falar em tese para não dar problema de travamento no canal e tal, mas todas essas informações apontam para um único desfecho. Corrupção, gente. Não tem como ser o contrário disso, porque o modus operandi dessa galera é o mesmo em todos os lugares, conforme está sendo noticiado. Os primos, os irmãos, um cunhado, né, por uma ironia do destino, detém um patrimônio, um local como esse, um resort extremamente gigantesco, um ponto turístico da cidade, com parceria da família dos investigados. Então, se nós estivéssemos em um país sério, em um país onde não existe, desculpa o linguajar que eu vou usar, mas não tem como ser diferente, se nós vivêssemos em um país onde as autoridades não têm rabo preso com ninguém, fizessem o que é correto, provavelmente já teria muita gente presa, já teriam sido desmantelados vários esquemas iguais a estes ou semelhantes, mas o grande problema é aquele que nós estamos falando. Como nós ainda vivemos em um país onde o coronelismo opera, não tem como ser diferente disso que nós estamos vendo. Exatamente. E aí você vê, você que está em casa, doutor Leonardo, você percebe que essas regiõezinhas aí onde tem do próximo essa questão do resort, são cidadezinhas empacadas, entende? Que não sai, não evolui, não cresce. E você vê no meio do nada um baita de um resort, sabe? Que já atraiu figuras famosas no mundo inteiro, até o Ronaldo, né? Da seleção brasileira. Essa galera toda lá na cidadezinha, do lado de Jacarezinho, Jaquim Távora, Carlópolis, que fica do lado do Paraná, aí você atravessa para o lado de São Paulo, vem Taguaí, Taquarituba, e todas aquelas... Mas são cidadezinhas, como ditado, pequenininhas, que os velhinhos estão na praça, que você vê os ônibus de boia fria passando, e lá no meio um baita de um resort luxuoso, cheio de lanchas, no valor acima de R$1 milhão. E o povo, aparentemente, vê tudo, não pode falar nada, até porque é a família do coronel, né? Esse é que é o grande X da questão, pastor, porque enquanto tudo isso vai acontecendo, existem alas do Brasil, não precisa ir fora, não. Às vezes nós trazemos muito a realidade do que nós vemos em Amatanda, na África, etc. e tal, mas eu me lembro bem dos trabalhos que nós fazíamos ali na região da Amazônia, dos ribeirinhos, de pessoas que passam uma necessidade extrema, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem acessibilidade a questões médicas, e tudo isso por quê? Pela falta de assistência de órgãos governamentais. Só que enquanto isso, de outro lado, nós nos deparamos com realidades como essas, de integrantes
de uma parte do judiciário, integrantes do meio político, vivendo como verdadeiros lordes, vivendo como verdadeiros reis. Então, não precisa ser uma pessoa estudada, não precisa ter doutorado, especialização nenhuma, é só olhar a questão e ver que alguma coisa está errada. Essa balança está desbalanceada e aqueles que têm nas mãos a autoridade e o poder para resolver o problema estão dando de ombros para essa situação, porque possivelmente também estão levando uma fatia de toda essa questão. Exatamente. Antes de nós darmos continuidade, doutor, com o vídeo aqui, que é muito importante, eu quero mostrar para aqueles que estão em casa algumas imagens, né? Não da cidade, né? De Ribeirão Claro, que é uma cidadezinha de 10 mil habitantes, mas do empreendimento que está lá, né? Da família do coronel, conforme a gente está vendo aí as informações. Olha isso aqui. Deixa eu tentar colocar na tela. Vou tirar isso aqui. Isso. Agora, dá uma olhada, gente. Olha isso aqui. Olha isso. Meu Deus do céu. É paradisíaco. Olha isso, gente. Você que está em casa. Olha isso, doutor. Sabe? Olha a cama, o quarto. Olha isso. Acho que uma pessoa que tem vamos dizer assim, um desejo de ser empreendedor e de investir, vai investir uma cidadezinha de 10 mil pessoas lá no norte velho do Paraná, né, uma região que insignificante, o resort é maior do que a própria cidade. Né? Pois é. 90% dos moradores da cidade trabalham no resort, aqueles que não vão trabalhar no boia fria. Né? Olha isso. E diante disso eu lanço a seguinte pergunta, pastor, será que óbvio que a quantia que eu vou citar agora é uma quantia altíssima diante do nosso ponto de vista econômico. Mas será que alguém que ganha um salário de 40, 50 mil reais mês, que é o teto do funcionarismo público do nosso país, tem condições de ter um empreendimento como esse? Será? Jamais, jamais. Isso não tem que você está falando o valor do salário deles, né? O valor do salário deles, exatamente. Jamais, jamais. Isso aqui, a pessoa para montar um resort desse daqui, ele tem que nada, ele vai depender de alguns bancos para financiar ou algo semelhante, porque ele está construindo uma cidade, está sendo banhado ali pelo rio Paranazão, pelos rios grandes que tem naquela região, doutor. Perfeitamente. Um empreendimento como esse, eu nem me arrisco a dizer sobre o custo operacional de manutenção, que dirá para a construção de um mini paraíso como esse. Esse é que é o enquadramento melhor que nós poderíamos trazer. Então, gente, a realidade do nosso país é essa aí. Enquanto o salário mínimo acabou de subir para R$ 1.620 para o aposentado sobreviver e passar o mês inteiro com R$ 1.620, por outro lado, eles estão vivendo esse tipo de vida, com esse tipo de empreendimento que nós estamos vendo aqui. Isso é, no mínimo, inaceitável. Será que faz sentido o que a Neuza escreveu aí, ou seria um delírio normal da mente humana? Eu acho que tem um fundo de razão, sim, o que a irmã Neuza acabou de dizer aqui, porque se não tivesse essas facções que a irmã acabou de dizer aí, essas facções já teriam sido dissolvidas. Elas não existiriam mais. E por que elas ainda existem? Porque elas têm, obviamente, participação em todos esses empreendimentos, não só no Brasil, mas em boa parte da comunidade internacional, eles têm todos os tipos de negociações, de movimentações, etc. Então, tem um fundo de realidade essa questão, com certeza. Olha, gente, você que está em casa, né, para pensar, né, uma pessoa que ganha aí 50 mil reais de salário, é um salário fora da realidade do país, um salário altíssimo, mas não teria condições para ter um empreendimento desse daqui construído e algo semelhante. Então, você vê que há por detrás, né, um movimento errado. E para ser mais claro, isso daqui eu falo porque eu já estive pregando, eu conheço essa região, eu conheço todas essas cidadezinhas.
né? Dentre elas, a maior que tem ali é Itaguaí, do lado de São Paulo, e do outro lado, a maiorzinha que tem é Jacarezinho, né? Jacarezinho, vem Joaquim Távora, essas cidades. Então, é uma região pequena. Carlópolis é uma cidade pequena, que é a última cidade do estado do Paraná, antes de entrar em São Paulo, que aí vem Itaguaí, Taquarituba e toda aquela região. Aí a gente vê um empreendimento, um valor exorbitante. O que o Ronaldo Fenômeno estava caçando num lugar desse aí, doutor Leonardo? Pois é, pastor, eu estou navegando aqui enquanto nós estamos trocando essa abordagem, essa análise em relação a esse assunto aqui. E uma reportagem da Exame, que saiu há um tempo atrás, ela levantou a informação de que para você construir um empreendimento um pouquinho semelhante, ou talvez um pouco menor do que esse que nós estamos apresentando, ficaria algo na casa de mais de 360 milhões de dólares. Então, se... 1,5 bilhão. Pois é algo em torno desses valores. Obviamente que essa estimativa não se refere em um local como esse que nós estamos apresentando, mas podemos dizer que é daí para mais. E a grande pergunta que surge é, da onde é que sai todo esse recurso? Pois é. Você que está em casa, né? Deixa a sua participação na tela. Vamos continuar vendo essa matéria aqui para você entender um pouquinho de toda a movimentação. Inclusive atua como se fosse uma espécie de prefeito, de governador da cidade, em que todo mundo sabe da sua influência e que inclusive o próprio fórum, a própria sede do judiciário na cidade leva o nome do pai de Dias Toffoli. Ele atua como uma espécie de coronel do judiciário, né, comandando aquela cidade e levando pessoas famosas para o seu resort, né, de acordo com essa reportagem do Metrópole. Gente, vamos lá, mais uma vez eu vou dizer porque boa parte da direita está calada, boa parte da esquerda está calada. O escândalo do Banco Master é o maior escândalo da história da nossa república. O ministro Dias Toffoli precisa sofrer impeachment, precisa ser responsabilizado por todos os crimes de responsabilidade que tem cometido no exercício das suas funções de ministro do Supremo. Daniel Vorcaro já negocia uma delação premiada e se essa delação sair, gente, não vai sobrar nada. Vai ter senador e deputado de direita e de esquerda caindo, vai ter ministro de Estado, possível envolvimento do presidente da República, de ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim, não vai sobrar nada. E por isso que a gente não pode deixar esse escândalo morrer. E por isso que quando um veículo de imprensa como o Metrópolis faz uma revelação dessa, arriscando os próprios jornalistas, arriscando o próprio veículo, desafiando a grande imprensa, desafiando os três poderes, nós precisamos dar visibilidade. A gente não pode deixar isso morrer, porque o assunto Banco Master acabar interessa aos maiores corruptos da nossa República. Agora, interessante uma coisa aqui que a gente vê nas imagens, doutora, o que é proibido no país, né, para o empreendimento deles não é. Olha as maquininhas do Tigrinho aí, as maquininhas do caça-níquel, né? Isso aí não é fora da lei? Pastor, é proibido para certa parcela da sociedade. Alguns níveis de proibições no nosso país, por que eu estou dizendo dessa maneira? Porque existem alguns níveis de proibições que funcionam para quem está embaixo, mas não funciona para quem está em cima. Né? Então, assim, dentro da legislação do nosso país, esse tipo de jogos de azar, há vedação expressa. É crime, inclusive, várias quadrilhas já foram desmanteladas em investigações criminais, mas, obviamente, estamos falando aí de quadrilhas que estão do lado de baixo. Agora existem aquelas que estão do lado de cima, dentro de seus empreendimentos, aonde elas são verdadeiras donas, verdadeiros coronéis, existe esse tipo de prática e você não vai ver a fiscalização batendo lá periodicamente para ver se não há nada de errado, se não há o cometimento de crime. É como está dizendo na reportagem. Ele é tido como um prefeito naquele lugar, um coronel, um manda-chuva. Então, bem provável que não existam autoridades suficientemente capazes para se levantar naquela região para dizer, não, isso aí tá errado, isso aí a lei criminaliza. Provavelmente a coisa acontece porque é um outro escalão, é um outro tipo de classe social. Aí você que está em casa nos acompanhando, você vê, né, a situação
de muitas pessoas que trabalha, que batalha, que corre, que luta, que procura pagar os impostos, mas parece que patina e não sai do lugar. Porque, na realidade, a maldição começa lá em cima, doutora. A maldição, a legalidade, a abertura para espíritos corruptos e miseráveis atuar no país, começa de lá de cima. E aí começa respingando em toda a sociedade, ao ponto que você vê um país riquíssimo como esse, diante de uma sociedade que trabalha além do normal, mas que não sai do 0 a 0, porque vive com os portais abertos para todo tipo de espíritos demoníacos trabalhar e atrapalhar a vida da sociedade. Perfeitamente. É o que nós vimos em relação à última fala que foi publicada em relação ao atual presidente, no sentido de que o brasileiro ele precisa trabalhar, ele não precisa estudar. Essa é uma fala que está sendo atribuída a ele, é uma fala extremamente infeliz, né? Porque nós sabemos que o conhecimento em todos os níveis, em todas as camadas, o conhecimento ele liberta o homem. O conhecimento faz com que as pessoas deixem de ser ignorantes em determinados assuntos e, a partir disso, elas não podem mais ser manipuladas, que é o que nós vemos acontecer no nosso país, com exceção do pleito de 2018 para cá, até 2022, mais ou menos, né? Que há exceção, mas fora isso, o que nós sempre vimos na história do país é o exercício de técnicas de manipulação. E aí, junta um povo em que, infelizmente, aonde o discernimento, a capacidade de discernir entre o que é certo e errado, às vezes fica a desejar. Essa é uma realidade que não tem como desprezar do nosso país, e aí no final são facilmente levados pelas modas, pelas promessas, pelas cantilenas, como nós presenciamos aquela última relacionada ao churrasquinho, a picanha, que muitos foram na fiuza. E no final das contas, eles não receberam nem um pé de frango para poder cozinhar e matar a sua fome. Mas o que é isso? É conforme o senhor mesmo está dizendo. A falta do discernimento abre brechas para demônios. Demônios que, obviamente, são os verdadeiros causadores da miséria, são os verdadeiros causadores do empobrecimento, da tristeza, do sofrimento de uma nação, e só vamos sair disso quando as pessoas valorizarem o conhecimento das Escrituras Sagradas por intermédio do discernimento, que é o que Deus tem preparado para todo ser humano. Eu gostaria aqui de prestar conta, juntamente com o senhor, pelo menos 5 minutinhos, prestar conta do trabalho que está sendo feito, né, com as nossas crianças também lá em Amatanda. E isso é bíblico. Jesus disse: estive com fome e me deste de comer. Estive forasteiro e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Então muitos naquele dia dirão: quando que tu esteve nu e eu te vesti? Quando que tu esteve com fome e eu te dei de comer? Quando que tu foste um forasteiro e eu te hospedei em casa? E aí Jesus disse: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim também vocês o fizeste. Então, essa imagem aqui é uma cena que prova que dá para nós fazermos o bem, que dá para nós fazermos aquilo que é a prática do próprio Evangelho. Dá uma olhada. Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei. Deus abençoe a senhora abundantemente, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, dia 21 de janeiro de 2026. E estou aqui com algumas irmãs, né, para poder aqui entregar as latas, né, de leite. Algumas não estão aqui, mas assim que elas chegarem estaremos dando. Tem aquela irmã aí. Moral da história, Pastor Leonardo, hoje foi mais uma etapa da distribuição do leite para as mães, que o leite secou, né? O leite secou e automaticamente essas crianças de 0 a 6 meses, algumas estavam comendo, as mães estavam dando, por incrível que pareça, socava no pilão milho e fazia um angu
e dava para criança de 40 dias de nascido, de 60 dias que nasceu, uma coisa assim desproporcional. Então, essas latas de leite chegam como o próprio auxílio de Deus para essas mães com as suas crianças. Pastor, isso é triste demais, porque nós nos depararmos com realidades como essas, enquanto que do outro lado, outros estão vivendo uma vida de verdadeiros reis, de verdadeiras rainhas, enquanto pessoas humildes, simples, pobres como essas, não tem nem como dar de comer para a criança de colo. É uma disparidade, é uma desigualdade muito grande. Inclusive, essa eliminação da igualdade é uma das propostas do céu. Uma das propostas do céu é que não haja desigualdade entre as pessoas, onde todos tenham o que comer, onde todos tenham o que vestir, óbvio, dentro do planejamento do que é terreno aqui, para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, mas é uma das propostas do céu, do reino de Deus, e não tem como nós dizer que conhecemos a Jesus, dizemos que fomos alcançados pelas verdades cristãs, se nós não praticarmos atos como esses. A Bíblia Sagrada diz, no Novo Testamento, que os apóstolos, eles lançavam diante das pessoas e muitos compareciam diante dos apóstolos e ofereciam de bom grado as suas propriedades, os seus recursos, não para sustentar a boa vida de ninguém, não para proporcionar salários altíssimos e vultuosos, vida opulenta, não, mas justamente para dar de comer aos necessitados. Então, gente, obra de Deus, dentre outras coisas, é isso que nós estamos vendo. É você ajudar teu semelhante, é você dar de comer, dar de vestir e dar de beber para aquele que é ser humano como você é ser humano. Para aquele que tem necessidades como você também tem necessidades. É impossível você não olhar para uma criança dessa de colo e não se lembrar, talvez, quem sabe, do teu filho, do teu sobrinho, do teu neto. É impossível você não fazer essa associação. Mas graças a Deus, pela ajuda daqueles que têm vestido a camisa, pela ajuda daqueles que têm assumido essa responsabilidade, o céu tem nos dado condições de fazer esse trabalho, pastor. E graças a Deus, esse trabalho tem alcançado muitas vidas de várias formas, através do alimento, através do leite, através da água, através da assistência médica. Então, uma coisa nós temos dentro de nós: aconteça o que acontecer, essa obra não pode parar. Exatamente. Você que está nos acompanhando, né, ainda falta uma quantidade de latas de leite, que amanhã o pastor Eliseu vai concluir entregando para as demais mães, né? Até a live da tarde faltava 14 latas. Eu acredito que com a ajuda de cada um de vocês, depois eu vou conferir, mas eu acredito que nós vamos conseguir comprar não somente essas 14, mas quem sabe até 20 latas, né, para ter um pouquinho a mais para outras mães. Estamos no desafio da perfuração do poço na região de Gondola, e hoje foi um dia maravilhoso. Olha isso daqui, gente, que imagem maravilhosa, olha isso. Pastor Claudinei, Deus abençoe o senhor abundantemente em nome de Jesus. Estamos aqui na província de Manica, distrito de Gondola, na região de Francisco Manhanga, onde nós estamos abrindo aí o poço, e graças a Deus estamos dando uma boa caminhada. E deparando aqui, na minha vinda para cá, ontem tinha muitas crianças aqui, eu não pude deixar assim e lhes prometi comprar aqui pão, né? Esses pães, compramos 100 pães e demos para essas crianças. Quer receber o pão aí? Então olha aqui para essas crianças, graças a Deus consegui. Então essas crianças, elas voluntariamente apareceram lá, né, no terreno que nós compramos, de que o poço está sendo perfurado, porque viu o pastor chegando e disse, é o pastor que sempre vem e traz alguma coisa para a gente comer. E ali se reuniram, né? E o pastor, sabendo disso, isso aconteceu ontem, quando foi hoje, né, a gente mandou um recurso para lá e ele comprou 100 pães. Amanhã ele já vai comprar não apenas 100, mas 200 pães, porque vai aumentar a quantidade de criança. O poço já está em uma profundidade de mais de 7 metros, né?
Nós acreditamos aí que na próxima semana vamos fazer a entrega do poço para toda essa comunidade, com águas cristalinas, né? Vamos também comprar um fardo de roupas. O pastor mandou para mim aqui a relação de materiais escolares e valores. Amanhã vamos estar passando, porque temos 120 crianças que vai começar a estudar e nós vamos comprar todo o material escolar. Vamos doar um fardo de roupas para essas crianças irem para a escola com uma roupa decente, um calçado, porque, pastor Leonardo, é o mínimo que nós podemos fazer como cristãos. Sozinho é impossível, mas um pouquinho de cada um de nós dá para fazer o reino de Deus se cumprir na vida dessas crianças e dessas famílias. Perfeitamente, pastor. E se tem uma vertente da obra que nós fazemos que eu queria destacar diante das pessoas é a seguinte: os trabalhos que nós fazemos, trabalhos assistenciais, eles são, obviamente, necessários para resolver o problema de agora. Mas esse trabalho que nós também fazemos, no sentido de proporcionar educação, providenciar o material necessário para o estudo, para a educação, para a cultura, é o que a longo prazo vai resolver o problema dessas pessoas. Ao contrário do sistema que nós vemos acontecer aqui no nosso país, aonde eles, com aquela bravata, tentam trabalhar em cima do assistencialismo, mas ao mesmo tempo diz que o pobre precisa trabalhar e não estudar, na verdade o que eles querem é encabrestar as pessoas. Ao contrário de tudo isso, nós fazemos de verdade a obra assistencial, mas também providenciamos a condição para que essas crianças amanhã sejam pessoas de bem, sejam pessoas com um certo nível de educação que vão poder estar preparadas para o mundo no sentido de trabalhar, no sentido de prover recursos para se tornarem um integrante do exército que se levantou para mudar a realidade dessas pessoas. Então, é aquele ditado, não só dar o peixe, mas também entregar a vara para que eles possam ser ensinados a pescar e amanhã nós termos um time muito maior de pessoas dispostas, de pessoas bem preparadas para poder mudar o cenário de vida dessas pessoas, pastor. Sabe, doutor Leonardo, pastor Leonardo, eu conheço um pouco, né, digamos aí, da tua história, da sua biografia, né, as dificuldades, tudo aquilo que o senhor viveu na infância, isso e aquilo, e a gente já conversou várias vezes. Uma das grandes dádivas do próprio Deus que ele usou a sua mãe para te conceder foi o direito de estudar, né? Depois que concluiu os estudos, foi lá e fez um desafio diante daquilo que te proporcionaria o direito de fazer uma faculdade de direito, conseguiu pelos méritos pessoais, e hoje o senhor tem formação, tem a profissão, tem o reconhecimento e o respeito aí na cidade, mas nada disso aconteceria sem o acesso à educação, ao ensino e ao estudo. Perfeitamente, pastor. Inclusive, nós já tratamos muito a respeito desse assunto, mas eu acho que eu vou revelar uma informação aqui que eu nunca falei em live, mas agora nessa oportunidade eu acho que é interessante dizer. O conhecimento, gente, ele transforma tanto a vida de uma pessoa que eu, sinceramente, decidi continuar os estudos e acessar uma faculdade diante das comportas de uma caldeira, de um frigorífico aqui da cidade. E todo mundo sabe que uma comporta de caldeira, quando ela abre, é basicamente a materialização do inferno diante dos olhos de uma pessoa. Então, pela misericórdia e graça de Deus, eu decidi avançar e ir para cima diante das comportas de uma caldeira. Foi onde eu pensei o seguinte: não, Deus não tem isso aqui para mim. Eu vou estudar, eu vou me esforçar, eu vou buscar a Deus para que Ele me dê essa graça, e graças a Deus o Senhor providenciou a condição necessária, nós viemos de baixo, né? Todo mundo entende o que quer dizer isso, e pela misericórdia e graça de Deus nós chegamos até aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Mas tudo isso só acontece, pastor, justamente por conta do que nós estamos dizendo.
por conta da educação, por conta do exercício do conhecimento, automaticamente através disso Deus nos dá ferramentas e formas para que possamos melhorar de vida e avançarmos diante do projeto do céu para cada um de nós. Exatamente. Olha o que o pastor Leonardo está falando, olha isso daqui. Quero ordenar mais uma vez, pastor Claudinei, e a todos que estão nos acompanhando, estamos aqui onde nós estamos fazendo a formação do poço. E não só, olha para este lado aqui, que coisa maravilhosa! Quem está feliz aí? Quem está feliz aí? As nossas crianças aqui, onde nós temos mais uma base, estamos fazendo trabalho aqui de caridade. Não só, meus irmãos, nós estamos já para começar com o ano letivo, as crianças ainda vão voltar para a escola. E não só assim, as crianças precisam de material escolar, caderno, lápis e muito mais. Se vocês puderem ajudar na compra de material escolar, nós agradecemos para a honra e glória em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vai para a escola aqui? Quem vai para a escola? E nós vamos fazer esse trabalho, nós vamos proporcionar a essas crianças o material escolar, nós vamos fazer o que for possível para que essas mais de 120 crianças, isso é, aquelas que vão estudar, porque tem umas que participam das refeições que ainda não estudam, mas nós vamos incentivar, porque é necessário, pastor Leonardo. Perfeitamente, pastor. É tão necessário que essa acaba sendo a única forma pelo qual Deus consegue mudar o meio de vida dessas pessoas, gente, porque a Bíblia Sagrada é clara, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, se girar a chave, se o conhecimento chegar, se a educação, obviamente, uma educação sadia, uma educação sólida, não é boa parte do que nós vemos por aí mundo afora. Eu estava, inclusive, vendo o comentário da irmã Carmen Maia aqui. Ela disse que tem vontade, mas tem medo da militância que há hoje dentro das escolas, das faculdades. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Há 10 anos atrás, quando eu me formei, era bem menos, agora é bem mais, mas ainda há chances e condições de você se manter íntegro e pela glória e misericórdia e graça de Deus, eu sou a prova disso. E a mesma coisa, nós temos o desejo no coração de fazer com essas crianças, dar a educação, o conhecimento, para que amanhã elas possam fazer parte desse grande exército que está se levantando, no sentido de tirar essas pessoas dessa extrema pobreza, dessa extrema miséria, porque, gente, nós estamos falando aqui, mas na realidade prática do dia a dia, o sofrimento é muito grande. A fome, a sede, a dor, a doença sem tratamento, é algo que ainda que nós possamos falar e apresentar imagens, eu acredito que não tem como as pessoas entender a dimensão de tudo isso sem estarem lá pessoalmente, acompanhando, vendo, vivenciando essa realidade. E eu digo a você, sem medo de errar, é triste demais. Então, tudo aquilo que nós pudermos fazer para aliviar esse sofrimento, para tornar esse fardo um pouco mais leve, nós faremos, Deus nos dará condições, por isso nós pedimos a você, estamos aqui todos os dias apresentando vídeos, imagens, pedindo a você, ajude esse trabalho, faça parte, vista essa camisa, porque de acordo com a cooperação de todos os que estão conosco, automaticamente todos os planos e projetos se tornam realidade e a alegria chega para o sorriso e para os olhos dessas pessoas. Exatamente, nós contamos com a sua ajuda, as palavras que o pastor Leonardo acabou de citar é uma grande realidade. O que vocês estão escrevendo aqui na linha do tempo é a verdadeira expressão de amor também ao próximo, e nós precisamos fazer. Aqui abaixo tem o CNPJ do Ministério, que é um Pix, tem o WhatsApp, que também é Pix, e tem o número das contas jurídicas. Você que quer nos ajudar pelo Western Union, MoneyGram, PayPal, pelo Waze ou por qualquer casa de câmbio, você que está fora do Brasil, entre em contato por esse WhatsApp que está aqui, que a minha esposa te passa todas as informações necessárias agora. Aí você pode ajudar, quem sabe, pelo MoneyGram, pelo Western Union, pelo Waze, né? Ou pelo PayPal. Se você está no Brasil e quer ajudar por alguma agência que não seja a Caixa Econômica e nem o Itaú, nós temos conta
no Bradesco, no Banco do Brasil, no Banco Santander, no Banco BV, que é o Banco Votorantim, tá? Faça a sua parte, se esforce para nos ajudar a nós concluirmos esse trabalho do poço, a compra do material. Eu acredito que o material para aproximadamente 120 crianças vai chegar aí na casa entre 5 a 6 mil reais. É o valor mais ou menos que eu acredito. Por quê? Porque você que está aqui no Brasil, você sabe quanto que você gastou de material escolar para os teus filhos, que quem sabe vai voltar a estudar. Isso eu estou falando de escola pública, porque se for falar de escola particular, é de 3 mil para cima o material, incluindo uniforme e tudo mais. Então, nós temos, além do material escolar, pelo menos um fardo de roupas para essas crianças terem roupas para ir para a escola e também um calçado, tá? Então, nós contamos com a ajuda de todos vocês, tá bom? Gente, eu vou pedir para o pastor Leonardo orar e abençoar a vida de todos nós, e o horário foi embora, vocês nos perdoem, mas não tem como a gente dispensar uma oportunidade como essa. Temos que aproveitar o máximo possível e Baruch Hashem por tudo isso. Pastor Leonardo, fique à vontade. Amém, pastor. É uma bênção, como sempre, nós estarmos aqui trazendo essas informações, trazendo programações como essas. Eu, sinceramente, sou grato a Deus, muito grato ao Senhor por essa dádiva, por essa oportunidade. Em segundo, sou grato ao Senhor pelo belíssimo trabalho que sempre fez e continua fazendo em benefício de todos nós. E nós estamos juntos na mesma fé, crendo de que é só o começo da boa obra que o Senhor está nos usando para fazer diante das pessoas, e sem dúvida alguma nós vamos chegar longe, porque o Senhor está na frente, o nosso Deus está na frente e estará nos dando a força necessária para que nós possamos avançar e romper barreiras cada vez mais, no nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque esse momento é extraordinário e com certeza Ele nos dará condições de nós vivenciarmos mais disso nos próximos momentos, nas próximas lives e programações, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai querido, Senhor amado, nós te damos graças uma vez mais, pois o Senhor nos deu a chance de estarmos aqui. O Senhor é quem nos conduziu, é o Senhor quem nos direciona, e nós lhe somos gratos, ó Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, pelos trabalhos que estão sendo realizados em Amatanda, na região do Siluvo, na região de Gondola, por todas as obras assistenciais nos quais o Senhor tem usado pessoas para estarem conosco, realizando essa obra linda, essa obra que demonstra o que é o verdadeiro Evangelho. Espírito de Deus, abençoa todos que nos acompanharam no decorrer dessa programação, aqueles que vão assistir posteriormente a live gravada, mas os que estão aqui no ao vivo, Senhor, abençoe a todos. Os nomes escritos no chat ao vivo, os pedidos de orações, que todos sejam alcançados em nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, pedimos a tua bênção, na certeza da tua providência sobre todos, pois assim oramos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E você que assim crê, acredita e recebe, eu gostaria que você dissesse amém e graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Baruch Hashem por essa rica oportunidade. Que bênção. Gente, muito obrigado pela audiência, pela participação, pela interação na linha do tempo. Você que não deixou o like, deixa o like, compartilha essa live, passa para outras pessoas. Você que vai nos ajudar, escreva na linha do tempo, pastor, eu vou ajudar, tá? Muito obrigado, o Jane Kelly, né? Jane Kelly, seria isso? Jane Kelly, Deus abençoe, muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, pastor Leonardo, pela amizade, pela parceria de fé. Temos que fazer mais uma live aí com o pastor Antônio César, né? Para a equipe estar fechada aqui numa live ao vivo, né? Mas o pastor está na estrada viajando sempre, na medida do possível ele sempre entra ao vivo, mas é um amigo, né? Mais um companheiro de batalha, de pegada, de jejum e de oração, e só temos que agradecer a Deus também pela vida do pastor Antônio César. É verdade, pastor. Esse momento eu tenho certeza que ele será providenciado quanto antes, aí será perfeito, porque nós estaremos na nossa completude. Nós estaremos juntos aqui, trazendo
coisas grandes da parte de Deus para a vida das pessoas, e vai ser extraordinário demais no nome de Jesus. O meu sincero agradecimento ao pastor, a toda a nossa equipe, a equipe de moderação, as irmãs, os irmãos que sempre têm ajudado, segundo os quais nós sempre dizemos e reconhecemos. Sem essa equipe, sem a ajuda que eles proporcionam, os trabalhos não estariam sendo realizados. O pastor Antônio César, a sua esposa, são duas bênçãos da parte de Deus para a nossa vida, como amigos pessoais, como companheiros de obra e de ministério. E em relação ao senhor, pastor, eu não vou nem dizer muito, porque me faltam palavras para ser grato ao senhor, à sua família, à sua esposa, essas crianças maravilhosas. A minha oração é que Deus dê cada vez mais vida e saúde para vocês, para que vocês continuem sendo influenciadores no sentido positivo em relação a tudo que vocês representam, as pessoas da programação, na minha vida pessoal. A minha oração é que Deus abençoe vocês. Estamos juntos até o dia que o Espírito de Deus chamar a nossa senha, para que nós possamos prestar contas de tudo no reino dos céus. Amém, amém. Eu faço das suas palavras as minhas também. Um abraço para a esposa, a Lohane, toda a família. E um abraço a todas as famílias aqui presentes. Deus abençoe. Amanhã eu volto com todos vocês. Vai ser bênção da parte de Deus e vamos juntos na mesma fé, em nome de Jesus. Deus abençoe. Forte abraço. Não esqueça de se inscrever em todos os nossos canais parceiros que estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Deus abençoe. Seu abraço disponível, não precisa ser físico para ter o seu real valor. São suas mãos se estendendo em um gesto de amor. Sua generosidade, a sua entrega inteira, não pela metade. Nos olhos de uma criança, a esperança brilha em toda parte. E a matanda precisa de ti. Sua semente venha semear aqui. Ministério, milagres extraordinários, precisa do seu gesto, capaz de mudar o cenário e fazer o povo todo aqui sorrir. Pois sua generosidade vai além da sua oferta, é o amor de Cristo em ti.